Olá, educadores! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre ensino híbrido, mas não aquele tradicional que a gente conhece há alguns anos já. Estou falando desse novo ensino híbrido que tem colocado muitos professores de cabelo em pé. Isso porque várias escolas, pela pressão pela volta do ensino presencial, acabaram optando por esse novo modelo em que só alguns alunos estão em sala de aula e a grande maioria permanece no online. E aí você vê algumas variações, às vezes o professor está em sala e a aula é gravada e transmitida para os alunos que estão em casa, às vezes o professor também está no ensino remoto e aí a aula é projetada para aqueles que foram para a sala de aula. A gente vê também alguns casos em que esses alunos revezam, então alguns dias da semana eles estão no presencial, outras eles estão no online. Algumas escolas optaram por manter alguns alunos, só aqueles que realmente queriam ir para o presencial dentro de sala de aula e os outros online. Enfim, o que importa é que você tem dificuldades tanto do ensino presencial quanto do ensino online de forma simultânea. E isso tem sido uma grande dor de cabeça para os educadores. Então hoje eu estou aqui para dar algumas dicas de como que a gente pode melhorar a nossa didática e a nossa metodologia para trabalhar nesse contexto que é tão complicado. Vamos lá? Roda a vinheta. Bom, é importante começar avisando que esse é um canal que preza pela educação que tem um significado, que a gente utilize das melhores ferramentas para trazer uma aprendizagem que tenha valor para o nosso estudante. Então, se você é um professor que quer só dar a sua aula de qualquer jeito e, enfim, ter isso como um trabalho cumprido, talvez essas dicas não sejam tão úteis para vocês. E, tendo isso em mente, vamos começar com a parte mais prática desse desafio. Uma sugestão interessante para vocês trabalharem é de entrar na sala online, naquele ambiente virtual, utilizando o seu celular, além do computador, que às vezes fica à disposição para você se conectar com os alunos. Dessa forma, você não precisa ficar perto do computador e você pode usar o microfone do seu fone de ouvido e assim poder transitar pela aula, ter mais leveza na hora de transmitir os conteúdos. Então, com dois usuários, você entrando um pelo celular e o outro pelo computador, você tem esse controle do seu áudio muito melhor e isso já vai te ajudar bastante. A dica número 2 que eu tenho para dar para vocês é unificar o sistema de dúvidas. Então, se os alunos estão respondendo pelo chat, ou às vezes com a voz, ou às vezes em algum tipo de plataforma, lá no Teams ou presencial, vai virar uma bagunça, vai ficar muito difícil para vocês organizar todas essas perguntas, isso vai gerar estresse. Então, se você ou definir, combinar com seus alunos um canal único, ou até de usar de algumas plataformas digitais, como o Mentimeter, para abrir um espaço de perguntas abertas, fica muito mais fácil para você realizar esse atendimento. Então, a dica número 2 é unificar o seu espaço, o seu ambiente para dúvidas, tá bom? Legal, agora que a gente passou por duas dicas mais práticas, como que a gente pode pensar em uma aprendizagem criativa, Aquela aula com metodologias ativas e dinâmicas e que os alunos estão engajados dentro de um contexto em que você tem as dificuldades do ensino presencial e as dificuldades do ensino online. Bom, a minha sugestão para isso é aproveitar também das vantagens de cada um. Então você pode pensar em dinâmicas que, entre aspas, são divididas, uma para o presencial e outra para o online, mas que se complementam e que você aproveita dos pontos fortes de cada um para poder realizar essa dinâmica de forma mais tranquila, de forma mais engajadora. E o que eu quero dizer quando eu estou falando isso? Bom, pense que os alunos do presencial, por mais que eles não possam se aproximar um do outro, eles conseguem ver um ao outro e eles não têm aquela latência, aquele delay entre a comunicação. Então, para eles é muito mais fácil realizar discussões, poder debater, fazer gestos sincronizados. Às vezes você quer fazer uma dinâmica, um jogo, por exemplo, que os alunos têm que levantar a mão ou têm que fazer um símbolo juntos. Para os alunos que estão em sala de aula, isso é muito mais simples. E a minha sugestão é, tente organizar a sua aula para colocar com que essa parte de debates, de gestos, seja direcionada para o grupo que está no presencial. Assim eles vão poder, de fato, trabalhar isso com muito mais facilidade que um aluno que está em casa, no caso, e precisa ligar o microfone ou esperar o outro aluno falar, tem dificuldade de conexão. Fica muito mais simples assim. Para o lado do virtual, quais são as grandes vantagens do ensino remoto? Bom, como eles já estão usando o computador, é muito mais simples para eles poderem interagir virtualmente. Então, todas aquelas plataformas digitais, as atividades que a gente faz utilizando, não sei, o Mentimeter, o Clap,
um Kahoot da vida, é muito mais simples para eles de interagirem. E você pode aproveitar disso para dividir, né, as tarefas, os marcos da sua aula entre essas duas atividades. Às vezes o debate fica mais centralizado entre os alunos de sala e os alunos que estão no online podem ou pesquisar ou realizar algum tipo de busca, interação com alguma plataforma virtual, responder um questionário e assim você consegue conectar as suas duas dinâmicas. Outra dica muito valiosa quando você está trabalhando nessa espécie de ensino híbrido é se aproveitar muito de plataformas digitais. Então, se os seus alunos têm acesso ao celular, você pode conectar os seus estudantes tanto do virtual quanto do presencial de forma muito simples. E eu citei aqui o Mentimeter e o Clap como ferramentas muito interessantes para isso, porque eles podem acessar pelo celular e às vezes responder uma dúvida ou selecionar uma imagem específica. Vamos pegar um exemplo aqui de que eu estou dando uma aula de biologia, o aluno está enxergando um coração, né? Tem que saber o que é um ventrículo, o que é um átrio, e ele pode selecionar no celular dele ali o que representa um átrio, o que representa um ventrículo. Se você utilizar essas plataformas digitais, tanto os alunos do virtual quanto do presencial vão poder participar dessa dinâmica. Isso vai ser muito bom. E tem várias outras plataformas que vão te ajudar nesse sentido. Então, a dica de ouro para o ensino híbrido é pesquise plataformas digitais e tente incorporar elas nas suas aulas. Vai te ajudar demais. E a última dica que eu tenho para dar, ela vem um pouco de contragosto, porque eu sei que vocês, como eu, gostam de uma aula em que o aluno possa ter muita mão na massa, que ele possa interagir bastante. E infelizmente, nesse contexto, né, de distanciamento social ou de ensino remoto, isso é muito mais difícil. Então, uma alternativa para isso é tentar continuar com a prática, em que o aluno possa interagir virtualmente, mas que você faça a parte da mão na massa, que mostre para eles e eles fiquem ali assistindo, né? Pelo menos você pode cultivar a curiosidade deles. E para exemplificar melhor um pouquinho do que eu quero dizer com isso, eu trouxe uma dinâmica de aula que foi pensada para justamente explicar sobre condutividade elétrica de diferentes materiais. Então essa foi uma aula que a gente montou para o ensino fundamental, em que nós contávamos uma história de um alienígena que descobriu uma máquina, essa máquina quebrou e estava com alguns fios desconectados e que de algum jeito a gente precisava ligar eles de novo. Então a gente dava várias opções de materiais que poderiam conduzir eletricidade que o alienzinho encontrou lá na hora, um lápis, um limão, biscoito e até um pão de forma, e perguntava para os alunos qual desses materiais ia conseguir de fato conduzir a eletricidade. E os alunos votavam em uma plataforma digital, eles selecionavam os materiais que eles achavam que ia funcionar e depois a gente fazia o teste usando essa lâmpada aqui que vocês estão vendo. Então, por mais que o aluno não tivesse acesso a isso aqui, eu tinha acesso e eu tinha essas duas ponteiras aqui e sempre que essas duas ponteiras se conectavam, a luz ligava, como vocês podem ver. Então eu testava, né, eu usava aqui os jacarés para morder cada um dos pedaços do limão, do lápis e assim a gente ia vendo qual material gerava luz ou não. Eles não puderam interagir tanto, mas houve uma interação virtual e essa expectativa de saber se a luz ligava ou não cultivou o interesse e continuou engajando a turma. Funcionou muito bem e a gente tinha alunos tanto no presencial quanto no online. Então, eu espero que essa dica faça sentido para vocês e que todo esse compilado de ideias te ajude nessa missão tão difícil que é trabalhar esse tal ensino híbrido que nós temos agora. Meu nome é Rafael Mascarenhas, eu agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até agora e se você gostou de alguma dica, deixa o seu like, se inscreve no canal porque toda semana nós vamos trazer novos conteúdos para vocês e principalmente se você tem uma outra sugestão que pode ajudar outros educadores que estão passando por essa mesma dificuldade que você, comenta aqui pra gente o que você faz para tornar as suas aulas um pouco mais simples dentro desse contexto, tá bom? Vou ficando por aqui e muito obrigado pela atenção. Até mais!